Olá, galerinha, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Voltando aí com revisão, com reforço, na verdade. Vou encarar como reforço aí do que já foi falado e espero que espero que vocês relembrem de muita coisa e o que não relembrar, que vocês possam anotar e aprender realmente, né? Mesmo em real, infelizmente, vamos tentar aí aprender ao máximo, dedicar ao máximo, né? Porque o tempo passa e se não aproveitado ele é perdido, né? Então nós vamos aqui revisar realismo e naturalismo, tá? Então bora. Se muita coisa aqui você falar, nossa, isso eu já sei. Ai meu Deus, se eu for de novo vou ter que assistir. Sim, assista pra ficar bem enjoado mesmo. Quando chegar lá na prova, tá? Em qualquer coisa você sabe de boa, tá? E pra você aí que muita coisa é nova, sinal de que tem que pegar firme, né? Tem que aproveitar o tempo para aprender. Então vamos lá. Realismo. Como vocês estão vendo, realismo, né? Vimos aí na primeira parte da palavra, né? Esse radical real. Então, assim, aqui nós podemos ver que é uma escola literária que vai falar da realidade, doa quem doer, vamos dizer assim. Ele vem, né, esse movimento vem em contradição, ele vem em oposição ao romantismo. Lembram do romantismo? A escola literária em que idealizava o amor, idealizava a mulher, idealizava o casamento, a igreja, né, a religião, tudo ele idealizava. Por mais que falasse, denunciasse algum problema, sempre tinha uma justificativa bonitinha, linda, né? Por exemplo, o Brasil já tinha, sim, mazelas sociais, mas eles sempre exaltavam a burguesia, né? Sempre esse povo da classe média. Se alguém fazia algo errado, por exemplo, por amor, o amor ali prevalecia, então ficava tudo bem. Ah, foi por amor, não é mesmo? E idealizavam o homem em si também, né? Que o homem é um ser humano muito bom. Como o índio, por exemplo, nós lemos em Iracema, a idealização do índio, né? Até do homem branco, né? Martim mesmo, por exemplo, ele era um homem branco bom. Então, assim, sempre procurava ver o lado bom das coisas, entende? E retratava nas obras e nas artes plásticas. Já o realismo vem em contraposição. Aqui ele busca denunciar a realidade social, uma realidade que antes não era retratada, né? E doa quem doer queria falar sobre isso. E é disso que a gente vai falar agora, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu começo, lembram dessa aula que eu fiz com vocês? Que eu começo com essa obra, uma obra que ela pertence ao realismo. E vocês podem ver que são dois camponeses ali, tem um burrinho, né? Um animal ali no fundo e eles estão plantando batatas. Pra gente pensar, nada fantástico, né? Mas naquele tempo, quando, meninos, assim, das coisas que vocês viram do romantismo para trás, quando que isso aqui iria se interessar, ser pintado numa obra e ser apreciado? Não, né? Não. É mais ou menos assim lá no arcadismo, né? Que até que pode querer buscar aí a natureza. Mas em geral não. Então agora eles queriam retratar a vida no campo, a vida das pessoas pobres, da classe baixa, certo? No realismo aqui, ainda assim, retrata a classe média, tá? Fala assim, porque aqui tem a Revolução Industrial, então as pessoas ricas acabavam ficando mais ricas, só que em contraposição, os pobres continuavam pobres, acabavam mais pobres na miséria, né? Tinha essa desigualdade social que foi bem acentuada devido à Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Todo esse contexto, a gente vai ver aqui. Então, eles procuravam mostrar isso, né? Esse pessoal esquecido. Tá, eu vou passar, gente, eu não vou pincelar muito, porque a gente tem que ganhar tempo, tá? Aqui é para relembrar, tá? Aqui mais outra obra, também mais outra, aqui também vida no campo, cenas do cotidiano, tá? Muito comum ver nas obras artísticas do realismo, viu, meninos, em textos, as cenas do cotidiano, pessoas comuns, tá? Então vamos lá para o contexto histórico. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX na França.
certo? O romantismo fez aí parte da primeira metade do século XIX, né, que foi de 1830 a 1860, outros falam que até 1850, mas é aquela coisa que eu falo, né, meninos? Não imaginem que uma escola literária começa hoje, aí ela vai daqui 10 anos, ela continua, aí todo mundo acorda no outro dia e fala, vamos para outra escola literária? Vamos, né? Tipo, 2021, vamos inaugurar outra escola literária? Não, não é assim. Processo de transição, tá? Então, eu sempre falo isso para vocês. É tudo processo de transição, né? Por motivos de correntes filosóficas, sociológicas, culturais, que acaba que as pessoas vão mudando ali a mentalidade e vão produzindo outras coisas vamos dizer, conforme outras ideologias. Né? É isso. E o realismo já veio na segunda metade do século XIX, né? 1860 e 1900. O contexto histórico e social no período do realismo foi bastante conturbado. Foi uma época de grandes transformações que revolucionaram a forma das pessoas se relacionarem e entenderem a realidade ao seu redor. Porque o que eu falei, um problema social que era velado, ele acabava sendo ali exposto, certo? Uma mazela, a algo, né, que do ser humano não era bom, que não era abordado em uma literatura, agora seria abordado, certo? E quem não tinha voz passava a ter voz, de certa forma, por uma obra de arte, como a gente viu agora, por uma obra literária, tá bom? O modelo capitalista se intensificou e a classe burguesa passou a ter maior poder de decisão, gerando um aprofundamento das desigualdades sociais com maior exploração da classe trabalhadora exposta a longas jornadas de trabalho. Isso vocês viram em história, né, de conhecimento de todos, eu também já falei disso aqui, né, sobre isso aqui. Então, a gente vê que aumenta mais esse estanque aí entre rico e pobre, né? O rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? Então, isso que acontece. É quando ocorre a segunda revolução industrial e o crescimento da urbanização, assim como da poluição nas grandes cidades e demais problemas urbanos. Então, assim, à medida que a urbanização, né, iria se instaurando, as riquezas, né, dessas famílias ricas, dessas indústrias grandes iriam aumentando, os problemas urbanos também iriam aumentando, né? Soma-se a esse cenário avanços tecnológicos importantes, como a lâmpada e o carro movido a gasolina, né? Então, aí, abrindo grande espaço para essa modernidade. É ainda nesse contexto que surgem teorias científicas que objetivavam interpretar e explicar o mundo como o evolucionismo de Darwin e o positivismo de Auguste Comte. A gente vai ver isso aqui mais para frente, né? Como que essas correntes científicas, essas teorias científicas, essas correntes sociológicas, né, filosóficas, contribuíram aqui para o realismo e para o naturalismo. Assim, os pensadores da época, artistas e escritores, são influenciados pelos acontecimentos ao redor e pelos anseios da sociedade. Nós temos aí a foto, né, da Baldwin Locomotive Works, uma das primeiras indústrias, né, instauradas. A ciência da época estava a todo vapor, posto que surgiram o telégrafo, a luz elétrica, o telefone, além da locomotiva. Também havia novidades nas ciências, como a revolução de Pasteur e a teoria evolucionista de Charles Darwin. Essas modificações sociais trazidas pelo progresso científico, de certa forma, começou a influenciar a literatura e na pintura. Era um olhar mais científico e incisivo, enquanto se opunha fortemente ao romantismo, né, que é o que eu disse no início do vídeo. E vocês podem ver que quanto mais trabalho tinha no centro urbano, mais essas pessoas do rural vinham para o centro urbano, né, trabalhar. Isso também vocês veem história, né? E dessa forma, a desigualdade social, as cidades crescendo, né, de forma desmedida, não tinha planejamento urbano, acabava que formava favelas, né, periferia muito pobre. Então, tudo isso contribui para os problemas que são tratados aqui no realismo e no naturalismo. Meninos, é um grande marco que foi, vamos dizer, que representou aí o início, né, desse realismo, o realismo lá na França, como vocês podem ver aqui, né, Gustave Flaubert. Eu nem sei se é assim que se pronuncia, né, se é dessa forma. Mas a publicação da Madame Bovary é configurado como um cânone aí do realismo, certo? Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural assim, ficou um olhar mais realista, né, o realismo, e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. Essa obra vem falar um pouco disso. Lembra lá que no romantismo idealizava tanto o amor,
o amor vence tudo, o amor é, como se diz, a realização da vida de qualquer um. A gente vê isso lá com Iracema, né? Que o ápice da vida dela foi esse amor que ela encontrou, né? E tal. Então, assim, aqui já não fica tanto assim. Tanto que Madame Bovary, ela se casa com um homem que gosta, assim, dela. Ela tem uma boa vida, mas ela não se sente... não se sente realizada, né? Então ela trai bastante, então vai falar do declínio do casamento, a instituição do casamento é muito criticada aqui, entre tantas outras coisas, né? A vertente se manifestou principalmente na literatura, sendo seu marco inicial, que eu disse, o romance realista de Madame Bovary. Eu até sugeri o filme, nós assistimos o filme, né? Muita gente assistiu esse filme, que eu deixei pra vocês. Eu acho que eu sugeri só, né? Que assistissem. Eu mandei o link no grupo, se não me engano, na época. Dá pra entender bastante. E também o livro é muito bom de ler, gente. Eu indico, tá bom? Quem não leu. Então, aqui temos realismo em Portugal. Mas, assim, eu não vou falar, gente, porque, assim, é revisão. E a gente não tem muito tempo. E também, assim, aqui em Portugal vai ser as mesmas vertentes, tá? É o mesmo contexto histórico. Ele só vai citar artistas e o tempo e as obras. Claro que tá aqui, pode pausar, tá? E olhar, mas a gente não tem tempo, tá? O realismo nas artes visuais também, que aqui inclusive eu escrevi errado, né? Que lindo o realismo, desculpa aí. Que também vai citar pintores que seguiram essa mesma estética, mas para as telas, né? Para as artes plásticas. E que importante, as características desse movimento realista, certo? As principais características da escola realista são oposição ao romantismo, que o que eu falei, né, se contrapõe fortemente com os ideais do romantismo. Tem objetividade, trazendo cenas e situações de forma direta. Aqui, principalmente no realismo, meninos, tem uma narrativa, né? A obra literária ela vai ter uma narrativa que você vai ler e vai se prender muito ao psicológico do personagem. Ele vai, através também do personagem, né, do que ele faz, do que, por exemplo, uma soma de personagens faz, vai representar muito a sociedade, né? No caso, a sequela, o problema que um ou mais personagens têm vai representar, de certa forma, a sociedade. Então, é de forma direta essa crítica, essa ilustração que faz, tá bom? Caráter descritivo tanto na forma de escrever quanto do personagem em si, porque quando você lê uma obra realista, você não só imagina o ambiente, o personagem, característica física, mas também psicológico, tá? Então, por isso que ele é denominado tanto descritivo. Análise de traços de personalidade da psique das personagens, é o que eu falei. É até considerado uma literatura um pouco amarrada, mas não é porque fica lá enchendo linguiça, como se diz, né? Não é isso. É porque, mesmo que seja um capítulo ali, seja uma página que você tenha lido, toda a descrição dela, quando você mergulha na história, mergulha no personagem, dá pra você entender um monte de coisa. Então você fica ali imaginando, você fica ali preso à personalidade, ao psicológico desse personagem. Então, por isso, tá? Tom crítico sobre as instituições e a sociedade, sobretudo a elite, né? Então vai criticar a burguesia, isso contrário ao romantismo e os demais, porque sempre retratava a burguesia, né? Instituições como casamento, como em Madame Bovary, né? Tem essa crítica. Exibição de falhas de caráter, derrotas pessoais e comportamentos duvidosos. Igual Brás Cubas mesmo, né? Fala tanto das derrotas pessoais dele. Comentamos nessa obra também, tivemos um estudo sobre ela também no ano passado, que Brás Cubas estava fazendo um plastro de Brás Cubas, né? Ele inventou ser tanta coisa, advogado, escritor, jornalista, tal, nada deu certo, que por fim ele terminou o livro falando, né, que ele não teve filhos, então ele não passou para ninguém nessa miséria. Então ele teve sucesso na vida dele, que foi o quê? Não perpetuar a humanidade, né? Então se ele não teve filho, ele não deu sequência à linhagem aí dele, né? De família. É forte, não é? Interesse em incitar questionamentos no público, valorização da coletividade, valorização de conhecimentos científicos
propostos em teorias como darwinismo, socialismo utópico e científico, positivismo, evolucionismo. Tudo isso aqui ele vai levar para o social e por meio de personagens, por meio de uma narrativa entre poucos personagens, ele vai contar a história da sociedade em si naquela época. Isso é muito interessante. Enfoca em temas contemporâneos e cotidianos, que eu também já falei. Na literatura desenvolveu-se mais intensamente na prosa e no conto, né? Então quase não teve tanta manifestação na poesia, como o romantismo mesmo, que a gente separa, né, em prosa e poesia, né, aqui mesmo intensamente na prosa e no conto. E um caráter de denúncia social, ele por todo, né, ele tem esse caráter de denúncia social. Os valores que são pregados no realismo, né, o engajamento social e político, novas ideologias, né, como o darwinismo, o positivismo, entre outros, várias teorias científicas. Retrato fiel da sociedade, né, igual eu falei, dos personagens, a história conta e retrata o que estava acontecendo de fato. Teorias científicas, críticas ao casamento e à igreja. E os autores, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Charles Dickens, Essa de Queiroz, Dostoiévski. Inclusive aqui eu coloquei que é o resumo, basicamente, oi? Já passei já. Desses autores aqui em Portugal, e eles estão aqui. Certo? Espero que vocês tenham lembrado de bastante coisas. É claro, eu fiz aqui a aula rápido, mas revisão, gente, por favor, me falem lá o que você ainda acha que tem que aprofundar ou que por meio dessa aula que você não entendeu direitinho, que a gente vai procurar resolver, tá bom? E depois a gente vem falar do naturalismo, que vai acabar que eu também vou voltar a falar muito aqui do realismo, né? Porque como o naturalismo é a radicalização do realismo, então a gente vai acabar também sempre batendo aqui na tecla do realismo, tá bom? Então é isso.